Olá, abençoados e abençoadas! Vamos agora à estreia de mais um programa direto ao coração, exatamente hoje, dia 24 de julho de 2024, agora mesmo, às 23 horas, sob o comando do pastor Luiz Carlos, o único pastor remanescente do ministério da Igreja do Senhor Jesus Cristo em amor e graça. Que teve sob direção, à época, o saudoso e memorável casal Bispo Renato Suete, o bispo do amor e da graça de Deus, e sua esposa, à época, a pastora Lúcia Suete. O tema do programa de hoje intitula-se A Maior Expressão do Amor de Deus, a Sua Graça. Garanto a vocês que está imperdível e muito edificante para todos nós, tá bom? Eu fico com a célebre frase aqui do canal. Aqui é o meu, o seu, o nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Junto com quem, abençoados? Junto com vocês, em todos os instantes. Até breve! Esse é o seu, o meu e o nosso programa, na verdade. Programa direto ao coração. Um programa que tem o objetivo de trazer uma palavra de graça. A graça salvadora de Cristo Jesus. O verdadeiro evangelho da nossa salvação e tudo isso direto ao seu coração, né? Eu sou o pastor Luiz Carlos, muito prazer para você que está sintonizando agora ou hoje pela primeira vez, né? Fique conosco, eu peço a você que fique conosco, compartilhe esta programação com seus entes queridos, com seus amigos, porque Deus tem falado ricamente ao nosso coração e não será diferente no dia de hoje. Hoje vamos falar de algo muito importante, muito, mas muito importante mesmo. Você vai ter a oportunidade de acompanhar comigo e entender que a maior expressão do amor de Deus está na sua graça. Que maravilha, né? Então eu quero que você fique ligadinho conosco, peço também a você que dê o seu like, compartilhe essa mensagem com seus amigos, seus parentes, porque certamente há muitas pessoas hoje precisando de ouvir as verdades que libertam. E esse programa, o foco principal dele é esse, é trazer para você uma palavra de graça, mas trazer a você as verdades que libertam, para que você se liberte, para que você conheça a obra salvadora de Cristo Jesus e conheça o verdadeiro amor desse Deus, um amor que excede todo e qualquer entendimento, um amor que nem eu e nem você seríamos capazes de amar nem 0,1%. Receba isso no seu coração. O amor de Deus é uma coisa que não há comparação. E nós vamos falar desse amor hoje, porque a graça foi e sempre será a maior expressão do amor de Deus. Então, eu quero que você fique ligado, uma mensagem maravilhosa que Deus preparou e através de mim, esse que vos fala, pastor Luiz Carlos, e eu quero muito ter a sua companhia para juntos nos deliciarmos desse alimento maravilhoso que certamente Deus já preparou para o coração de todos nós. Vamos ouvir uma canção do nosso amado Bispo Renato Suete, o saudoso Bispo Renato Suete, que sempre nos encanta, sempre nos encantou, né? E continua nos encantando com suas canções maravilhosas, realmente que deixaram muita saudade, mas que tenho certeza que eu e você, que conheceu o Bispo Renato Suete, o Bispo do Amor e da Graça, tem guardado, né, a imagem dele no seu coração, como eu guardo no meu, e porque o Bispo Renato Suete foi quem me discipulou nesta graça maravilhosa, e eu me orgulho muito de poder dizer que o Bispo Renato Suete, verdadeiramente, foi o Bispo do Amor e da Graça de Deus. Ok?
Então fique ligado, vamos ouvir uma canção linda com o nosso bispo e já voltamos com uma mensagem que certamente vai falar ao seu coração. E olha, não se esqueça, nós vamos falar hoje sobre a maior expressão do amor de Deus, a sua graça. O amor às vezes custa, é o preço de se dar. O amor às vezes sofre, pode até fazer chorar. E por aí eu te busquei, por aí te procurei, e foi quando encontrei que entendi seu preço e dor. Paga o preço da dor no mundo que o desconhece. Pelo amor, paga o preço que for. E é assim que eu entendo, é assim que eu compreendo a essência do seu preço e dor. O amor paga o preço da dor no mundo que o desconhece. Pelo amor paga o preço que for. E é assim que eu entendo, é assim que eu compreendo a essência do viver. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Linda canção, né, abençoado? Você deve conhecer, é a canção do nosso querido Roberto Carlos, né? E
por que eu inicio essa programação cantando esta canção de Roberto Carlos? Porque hoje nós vamos falar de algo muito importante. Nós vamos falar de algo tremendo, que nós vamos falar da maior expressão do amor de Deus, do quanto esse Deus te amou e te ama. E a maior expressão do amor de Deus é a sua graça. E hoje você vai entender isso com todos os detalhes, com todas as referências, com toda a mente de Cristo ativada, com olhos iluminados. E eu tenho certeza que após ouvir essa mensagem, o Espírito Santo falará ao seu coração e a sua vida será transformada. Em nome do Senhor Jesus. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo essa palavra. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, versos 16 e 17. João, capítulo 3, verso 16 e 17. E vamos ver o que diz a palavra do amor e da graça de Deus. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Alô, atenção! Abra os seus ouvidos para ouvir esta verdade que vai te libertar. Ninguém passará no STF de Deus para ser julgado mais. Receba essa palavra no seu coração, porque a palavra diz, vou repetir, por isso eu quero que você entenda por que eu repito tantas vezes um versículo. É para que você grave no seu coração. Versículo 17, eu estou lendo João, capítulo 3, verso 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amados de Deus, poderia existir a maior expressão de amor de Deus para todos nós do que esta palavra? Alguém teria capacidade de trazer a maior expressão do amor de Deus do que o próprio Jesus, o seu Filho unigênito, ou seja, único? Fora dele não há outro. Então é sobre esse amor que você precisa entender, para você se libertar definitivamente do julgamento, de palavras de julgamento, para você se libertar dessa loucura que é achar que você vai chegar no céu e vai ser julgado, que você pode ser aprovado ou condenado. Nós já vimos em mensagens anteriores que quem foi julgado, quem já foi julgado, foi o príncipe deste mundo, foi o Satanás. Ele já estava julgado muito antes de Jesus ter ido à cruz. Então o que você precisa receber hoje dentro da sua igreja não é uma palavra de condenação, mas é conhecer o grande amor de Deus. O que você precisa conhecer desse amor de Deus é expressar esse grande amor, é ser o bom perfume de Cristo para que as pessoas vejam quem é esse Deus que você serve. Como esse Deus que você serve é maravilhoso, como esse Deus que você serve é a única expressão de amor que alguém pode carregar na sua vida. Eu quero que você entenda que só há uma forma de nós expressarmos, preste bem atenção, e vivermos o amor de Deus que está na sua graça, porque o amor de Deus está na sua graça. É carregando dentro de nós, preste atenção nisso, carregando dentro de nós características muito importantes, que foram, e sempre será a característica do grande e imenso amor que Cristo
mostrou e nos deixou como exemplo. Quais as características que Jesus deixou? O que você deve carregar dentro de si para as pessoas sentirem o bom perfume de Cristo em você? Em primeiro lugar, a humildade. Segundo lugar, o perdão. Terceiro lugar, o amor. E quarto lugar, a gratidão. Então vamos começar a entender tudo isso. Vamos saber por que essas quatro coisas juntas expressam verdadeiramente o grande amor de Deus. Número 1, humildade. Abra sua Bíblia aí mesmo em João, no capítulo 13. João, capítulo 13. Lá no verso 6. Essa passagem, ela narra o momento que Jesus, antes de ir à cruz, lavou os pés dos seus discípulos. E muitos não entenderam nada, porque ele era o mestre, ele era o Filho de Deus. E como é que ele vai lavar o meu pé? Eu que deveria estar lavando o pé dele. Então aí, o próprio Jesus mostra que a humildade é a primeira expressão do grande amor de Deus e que está na sua graça. Então acompanhe comigo o verso 6, diz assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, olha só, Pedro era aquele que discordava de tudo, né? Pedro era, entre aspas, um sabichão. Ele estava sempre tendo alguma coisa para questionar, embora andasse com Jesus, comesse com Jesus, dormisse com Jesus. Talvez você seja uma pessoa que já está dentro de uma igreja há tanto tempo e vive questionando a palavra de Deus. Preste bem atenção nisso. Aí diz assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, não sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Olha a carne de Pedro como se levanta. Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo, abençoado de Deus. Mais uma vez eu volto a dizer a você, você não precisa de um batismo em água para ser limpo de nada. Você foi limpo por esta palavra, você foi limpo pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Receba essa palavra no seu coração. Ele diz assim, declarou-lhe Jesus, versículo 10, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Por que Jesus disse isso? Porque havia ali no meio deles um que ia traí-lo. Ele estava se referindo a Judas. Ele sabia que ia ser traído por Judas, mas o restante dos discípulos não sabiam. Foram saber depois. Então, é muito importante que você entenda isso. Jesus lavou o pé dos discípulos para mostrar a cada um de nós que a humildade é algo que quem conhece a graça de Deus e a grande expressão do amor de Deus carrega dentro de si. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso? Nós vamos comparar o que Jesus falava, o que Paulo falava, porque eu preguei em mensagens anteriores que Paulo é que carregava consigo o verdadeiro evangelho. E se você não entendeu nas mensagens anteriores, você vai ver agora que o que Jesus falava naquela época era exatamente o que Paulo expressava. Por isso Paulo recebeu ao terceiro céu as palavras inefáveis. Veja comigo em Efésios capítulo 4, no verso 1. Efésios capítulo 4, no verso 1. E você vai começar a entender por que Paulo, repito, Paulo,
é o apóstolo da graça. Efésios, capítulo 4, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, repita comigo, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em quê? Em amor. E ele continua dizendo assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você só pode viver em paz com as pessoas se você for uma pessoa humilde. Você só pode viver em paz com as pessoas, na convivência com a sua família, com seus amigos, se você souber exatamente a hora de fechar a boca. O apóstolo Tiago diz que o maior mal está na nossa língua. E muitas das vezes a falta de humildade leva você a falar coisas que até Deus duvida. E ele continua dizendo assim no versículo 4: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Talvez a sua vaidade, a sua soberba, venha a achar, olha o achismo aí, que você, por estar dentro de uma igreja, com a Bíblia debaixo do braço, todo compenetrado, eu sou uma serva de Deus, eu sou um servo de Deus. Olhe para aquele seu irmão que vive uma vida mais desregrada, e a primeira coisa que você acha é porque ele não tem Deus, é o diabo que age na vida dele. Você está redondamente enganado, porque nós acabamos de ler aqui, eu vou repetir mais uma vez: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Então esse Deus que você serve, que você teve o privilégio de conhecer, que hoje te faz estar dentro de uma igreja, esse Deus é Deus sobre todos, não é só sobre a sua vida. O que adianta você estar tanto tempo supostamente servindo esse Deus, se você não carrega essa humildade dentro de você? Se você não olha para o seu irmão com amor, com compaixão? O que adianta dizer que serve a Deus, se a maior expressão do amor de Deus que eu estou mostrando para você, em primeiro ponto, é a humildade? E a sua soberba e a sua vaidade não consegue permitir que você viva essa humildade, como o próprio Jesus viveu e demonstrou lavando o pé dos discípulos. Você imagina Jesus pedindo o meu pé, o seu pé, para lavar? Pare para pensar nisso, em nome de Jesus. Humildade. Aquele que carrega a expressão do amor de Deus tem que ser humilde. Mas vamos ao número 2 agora. O perdão. Ih, pastor, esse negócio de perdão é complicado. Olha que eu frequento uma igreja há tantos anos, mas tem gente que eu tenho uma raiva. Você é assim? Você está vivendo isso mesmo? Será que eu escutei direito? Como é que é? Quer dizer que mesmo vivendo dentro de uma igreja há tanto tempo, conhecendo a palavra, orando, fazendo campanhas, jejuns, subindo a monte, você não é capaz de perdoar? Meu Deus do céu! Eu acho que você tem que abrir os seus olhos, porque o que é que você está recebendo? A segunda maior expressão do amor de Deus que está na sua graça é o perdão, é a capacidade de perdoar. Vou te dar alguns exemplos claros e evidentes sobre isso. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23. E depois vamos comparar com o que Paulo fala, hein?
Lucas, capítulo 23, vamos lá. Você aí e eu aqui. Lucas, capítulo 23, no verso 39. Nós estamos falando de perdão. Diz assim a palavra do Senhor: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. Havia 2 ladrões na cruz, um de cada lado de Jesus. Um estava na dele, vendo tudo que estava acontecendo. O outro só abria a boca para falar bobagem. Escuta só. Então, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro ladrão. Olha que o outro ladrão, quando escutou o primeiro ladrão falar isso, olha o que ele disse. Era ladrão também, era transgressor. Repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: olha o que ele disse para Jesus. Depois de dizer para o outro ladrão assim, ó, a gente está aqui porque mereceu, mas aquele ali não fez nada. Aí ele vira para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Para aqui um instante agora. Eu quero fazer algumas perguntas para você. O ladrão da cruz, ele aceitou Jesus? O ladrão da cruz, ele pediu a Jesus assim: me perdoa os meus pecados? O ladrão da cruz disse para Jesus assim: me salva. Ele não disse nada disso. A história não conta, não fala, mas eu creio que ele, naquele momento, ele não se sentia nem digno de nada. A única coisa que ele pediu a Cristo foi que lembrasse dele. Lembrasse dele. Então, veja bem o que aconteceu. Só porque ele fez esse pedido a Deus, naquele momento da cruz, no versículo 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje, agora, neste momento, assim que eu fechar meus olhos, estarás comigo no paraíso. Que coisa maravilhosa! Oh, meu Deus! Ele não aceitou Jesus, ele não pediu para Deus perdoar ele dos seus pecados, ele não pediu nada a Deus, ele só falou: lembra-te de mim, Senhor. E olha o perdão de Deus. Sabe por que Deus o perdoou, meu amado? Porque aquele ladrão, diferente do outro, ele reconheceu, eu vou repetir, ele reconheceu apenas que aquele Cristo era o Filho de Deus, o Salvador. E que seria o único, embora ele não tenha falado, não tenha pedido nada a ele, ele seria o único que poderia perdoar os seus pecados. Ele seria o único que poderia, pelo grande amor, livrá-lo e salvá-lo, mesmo diante de tanta transgressão que ele tinha cometido na sua vida. Então, perdão, amados, vai ser sempre uma das maiores expressões de amor que alguém pode exalar para quando abrir a boca e dizer: eu sirvo a Jesus. Se você serve a Jesus, você tem que perdoar. O perdão tem que ser a segunda coisa mais importante na sua vida. Que coisa maravilhosa isso, né? Mas eu quero te dar mais um exemplo de perdão. Vamos a João. É preciso que você entenda isso, para você se libertar, para você se encontrar e saber o que é a graça, e saber expressar esse grande amor de Deus. É muito importante isso, muito. João, no capítulo 8, no verso 1. Você já encontrou? Eu já estou quase encontrando aqui.
João, capítulo 8, no verso 1. Essa passagem todo mundo conhece, você conhece, você já deve estar cansado de ouvir um pastor pregar sobre isso, que fala da mulher adúltera. Então vamos acompanhar aqui. Jesus, entretanto, João capítulo 8, verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus, presta atenção. Novamente, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eu quero que você preste atenção numa coisa muito interessante. Quando aqueles homens chegaram com aquela mulher, tudo bravo, dizendo: agora nós vamos pegar Jesus, agora vamos dar uma rasteira em Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus estava de costas, escrevendo no chão, na areia. E ele ouviu aquele burburinho e ele não deu nem trela, ele nem olhou para trás. Presta atenção. Ele nem olhou para trás para ver. Vamos acompanhar aqui. Versículo 6 diz assim: Isto diziam eles, tentando a Jesus, para terem de que o acusar. Como quem diz assim: será que Jesus vai perdoar essa mulher? A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Olha só. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Ah, meu Deus do céu. Esse Jesus não é mole não, né? Ele ouviu aquele monte de bobagem e falou: agora eles estão pensando que vão me dar uma rasteira, quem vai dar uma rasteira neles sou eu, já já. Versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus então se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Oh, meu Deus! O que a gente está cansado de ver são pastores, são membros de uma igreja evangélica, igreja de crente, pentecostal, acusando as pessoas, enfiando o dedo na cara das pessoas, dizendo: arrependa-te, pecador, senão vai queimar no fogo do inferno. Nós estamos cansados de ouvir isso, de ver inclusive isso. E Jesus disse: ah é? Então eu quero uma perguntinha para vocês. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E sabe o que Jesus fez? Virou de costas de novo e continuou escrevendo na areia. Acompanha comigo. Versículo 8, vou repetir. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Que coisa tremenda! Foi todo mundo embora? Mas o que aconteceu? E no versículo 10 diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco. Olha a expressão que Jesus usou. Jesus dizendo: muito menos eu, que sou filho de Deus, que carrego dentro de mim o perdão do Senhor, que carrego dentro de mim a humildade, que tenho a capacidade de entender o porquê que você cometeu aquele adultério. Quantas pessoas hoje, por não conhecer a Deus, por não conhecer a sua palavra, por causa de problemas com o seu marido, de problemas com a sua mulher, quantas mulheres hoje, que são mulheres íntegras, mas pela necessidade da carne, acabam cometendo adultério.
E se dependesse das igrejas dos dias de hoje, se dependesse dos crentes dos dias de hoje, seriam apedrejadas em praça pública. Você sabe disso, que eu estou falando a verdade. Seria uma mulher desprezada por toda a sociedade. Muitos iriam dizer que era o espírito de uma pombagira que tomou conta da vida dela. Meu amado, se liberte disso em nome de Jesus. Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Pare de julgar as pessoas. Aprenda a perdoar o erro do seu irmão. Aprenda a conviver com o seu irmão, com as suas qualidades e os seus defeitos, porque enquanto nós tivermos esse corpo de carne, todos nós vamos ter qualidades e defeitos. Se você não é uma pessoa capaz de perdoar, você nunca vai poder expressar esse grande amor de Deus. Receba essa palavra no seu coração. Então vamos a Paulo agora. Paulo não é o apóstolo da graça? Vamos ver o que Paulo diz. Abra comigo lá em Efésios. Efésios, vamos lá. Eu estou te dando Bíblia. Eu estou te mostrando o que Jesus fez e estou te mostrando o que Paulo falou, porque Paulo recebeu esse evangelho que você está recebendo agora, essa palavra do próprio Deus. É preciso que você nunca se esqueça disso. Vamos lá, Efésios, no capítulo 4, verso 32. Efésios, capítulo 4, verso 32. Olha o que Paulo diz aqui. Diz assim a palavra do Senhor: antes, preste atenção, abençoados. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo. Olha o que ele diz. Quem estava ali era o próprio Deus. Jesus estava no corpo de carne, mas expressando o grande amor do seu Pai, de Deus. Então ele diz: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Meu Deus do céu, você foi perdoado e lavado pelo sangue de Cristo. Quem é você para estar julgando as pessoas? Quem é você para estar condenando as pessoas e não conseguir entender e dar o seu perdão? Meu amado, é necessário que você pense nisso, porque só assim você vai conseguir reinar em vida. Receba essa palavra no seu coração. Mas vamos agora ao terceiro item, que é muito forte, é o amor. Nós estamos falando da maior expressão de amor, que é a graça. Presta bem atenção. Perdoar, ser uma pessoa humilde, está tudo ligado a ser uma pessoa que vive o amor. Eu quero levar você a ver agora uma passagem muito importante. Lembra daquela pecadora, que supostamente era uma prostituta, que ungiu os pés de Jesus com bálsamo caríssimo na época? Você lembra dessa passagem? E ali, o próprio Jesus nos dá uma lição de amor. Vamos lá em Lucas. Pastor, só vai para lá, só vem para cá, chega até me cansar. Amados, olha, eu já disse para você que se você quer entender a graça, o amor de Deus, o verdadeiro evangelho, não é apenas lendo um versículo, um capítulo da Bíblia que você vai entender, não. Então, receba essa palavra no seu coração. Lucas, capítulo 7, no verso 39.
Lucas 7, 39. Diz assim a palavra do Senhor. Bom, aquela mulher chegou do nada, né? Jesus estava numa reunião na casa do fariseu, né? Você conhece bem essa passagem, né? Simão era o fariseu. E naquela reunião entrou uma mulher do nada. Ela não estava convidada para aquela reunião. Ela não foi convidada pelo próprio fariseu, dono da casa. Mas ela entrou com um pote na mão que carregava ali um bálsamo, né? Caríssimo. E começou a se aproximar de Jesus, e todos vendo aquela cena, mas ninguém falou nada. Então, veja comigo, no verso 39. Ao ver isto, o fariseu Simão, né, que o convidara, quer dizer, que tinha convidado Jesus, disse consigo mesmo: se este fora profeta, até ele não tinha certeza. Olha só. Se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha a discriminação, olha a falta de humildade, olha a soberba, olha como se expressa uma pessoa que se acha. Preste bem atenção nisso. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 como pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Aí Simão respondeu no verso 43. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: preste atenção. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso, Simão, por isso, abençoado, você que está ouvindo esta palavra, por isso você, o mundo, tem que acordar para isso. E Jesus disse: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Seu pecado pode ser pode ser 1000, pode ser pouco, pode ser muito. Se for muito, está perdoado. Se for pouco, está perdoado. Esse é o grande amor de Deus que está na sua graça. Essa é a maior expressão do amor de Deus. Receba essa palavra no seu coração. E ele diz aqui, meu Deus, que coisa linda. Vou repetir o versículo 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Agora, olha o que diz o versículo 47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Porque ela muito quer. Repita comigo, você está lendo aí comigo? O que aquela mulher fez? Mesmo sendo uma prostituta, mesmo sendo uma pecadora, Ele disse: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Meu Deus, abençoado de Deus. Eu pergunto a você, o que você vai fazer com essa palavra? Será que vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro? O que você me diz? Quer ver agora o que Paulo diz? Apóstolo da graça. Eu falei com você que eu ia comparar tudo que Jesus estava dizendo, todas as expressões de amor de Cristo, eu ia comparar com Paulo, para que você entendesse que Paulo que é o ministro da graça de Deus, enviado por Deus, recebeu no terceiro céu o evangelho da nossa salvação.
Quer ver o que o Paulo diz a respeito? Abra de novo, vamos a Efésios. Ih, pastor, outra vez? Outra vez. Efésios, vamos lá. Estamos chegando. Vamos desfolhando aí. Vamos lá, Efésios. Já chegou em Efésios? Então abra no capítulo 3. Efésios. Capítulo 3. No verso 14. Preste bem atenção. É o apóstolo da graça que está dizendo aos Efésios. Efésios capítulo 3, verso 14 diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em quê? Em amor. Abençoado, fala aí para quem está perto de você. Você só vai conseguir provar o poder de Deus pela fé se a tua vida estiver alicerçada no amor. No amor. E sabe o que vai acontecer? Diz assim o versículo 18: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Para um pouquinho. Eu acredito que você, muitas das vezes, quando você escuta, ouve ou lê uma mensagem dessa, você talvez diga assim: ah, mas isso foi Jesus, pastor. Jesus era o cara. Não é verdade? Ou talvez você use a sua carne como desculpa. Não, enquanto eu tiver esse corpo de carne, vai ser assim mesmo, pastor. Afinal de contas, a carne para nada aproveita. Você acha? Preste atenção. Versículo 19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Agora quer ver o fruto disso? Quer ver o fruto de quem pratica a humildade, o perdão e o amor de Deus e expressa na sua carne? Na sua carne. A sua carne tem que ser domada. Então você tem que expressar através da sua carne, embora você esteja nesse corpo de carne. E não venha com essas desculpas esfarrapadas. É essa palavra que faz você domar a sua carne. É esse grande amor de Deus que faz você domar a sua carne. E ele diz assim: quer saber o fruto que isso vai gerar na sua vida? Então, leia o versículo 20 comigo. E ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Você não tem noção, você não pode nem imaginar. Mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amados, uma pessoa que conhece essa palavra, o verdadeiro evangelho, que carrega em si a grande expressão do amor de Deus, ele vai viver, ele vai sentir na pele. Receba essa palavra no seu coração. Ele vai viver o sobrenatural de Deus, porque a palavra nos afirma que esse Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você tem pedido a ele, ou do que você possa imaginar. Oh, meu Deus, que palavra maravilhosa!
Recebe no seu coração, em nome de Jesus. Receba que sem essa humildade, sem esse perdão, sem viver esse amor, você nunca vai exalar o bom perfume de Cristo para ninguém. Você nunca vai convencer aqueles que estão te ouvindo a viverem esse Jesus que você vive. Você nunca vai conseguir convencer a ninguém se você não for um exemplo vivo da expressão desse amor de Deus na sua vida. Receba essa palavra no seu coração. Preste atenção. É esse amor que sempre será o seu alicerce. Se você vive uma vida de amor, de humildade, de perdão, de compreensão, você vai estar todos os dias alicerçando a tua casa numa rocha, que é esse Jesus que nós estamos trazendo para você, que é nesse evangelho que nós estamos trazendo para você. Então receba isso no seu coração. Você sabe qual é a conclusão que nós estamos chegando? Que diante de tudo isso que nós já ouvimos e vimos, o que a gente pode concluir? O que a gente pode concluir é que se cada um de nós não esvaziarmos da nossa carne a vaidade, a soberba, a gente nunca vai viver essa maior expressão do amor de Deus, que foi e que é e que sempre será a sua graça. Recebe isso. Eu quero que você entenda que tudo isso que eu estou te trazendo, tudo isso que Deus está falando ao seu coração, é exatamente o que Paulo trouxe. É exatamente o que Paulo queria que todos nós vivêssemos e entendêssemos e nos libertássemos de toda essa opressão religiosa que você vive, que eu já vivi e que nunca mais quero viver. Venha comigo em 1 Coríntios. Vamos a 1 Coríntios? Volta aí um pouquinho agora. 1 Coríntios, no capítulo 1, algo muito importante. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Primeira Coríntios, capítulo 1, verso 26, o apóstolo Paulo diz assim, preste atenção. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, olha só, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes, preste atenção, humildes do mundo, e as desprezadas. Olha que nós falamos de humildade, falamos da mulher adulta que era desprezada, daquela mulher prostituta que ungiu os pés de Jesus, do ladrão da cruz, todos esses eram desprezados. E todos esses Jesus usou para exemplo. Preste atenção nisso. Eu estou lendo Paulo, hein? Olha o que Paulo está dizendo. Vou repetir o versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você sabe o que eu vejo nessa passagem? Acaba caindo por terra toda essa sabedoria desses pastores, teólogos, mestres em teologias,
pastores que estudaram tanto, fizeram curso em Nova York, na Flórida, na Espanha, e lá, não sei mais aonde. Pastores que conhecem, estudaram o hebraico, estudaram o sei lá o quê. Pastores que já foram 500 mil vezes a Israel, que se acham um cara. Mas eu lamento ter que te dizer que não foi para isso que Jesus não escolheu esses sábios, não. Você está dando ouvido a esses sábios? Talvez você esteja dizendo, quem é esse pastor Luiz Carlos falando tanta coisa aí? Parece que é o dono da verdade. Não, amados. Eu não sou o dono da verdade. Eu não estou falando uma palavra que é minha. Eu estou te dando Bíblia. Eu estou comparando o que Jesus falou com o que o apóstolo da graça falou. Eu estou te dando palavra de Deus. Com toda a minha humildade. Mas infelizmente hoje, as pessoas acham que o homem de Deus é aquele pastor, mestre, Jesus, que imposta a voz, né, no público, meu Deus, que é lindo, isso é maravilhoso, dá até pra bater palma. Ih, que pastor, esse pastor demais. Mas quem está te falando aqui é o humilde pastor Luiz Carlos, que foi discipulado pelo bispo Renato Suétez, que para mim, eu estou falando de mim, para mim foi o maior pregador da graça e do amor de Deus. Quem conheceu sabe que eu estou falando a verdade. Então, é necessário que você receba essa palavra no seu coração, que esvazia a sua carne de todos esses sentimentos malignos. Mas que não é maligno porque tem o demônio, não. É maligno porque a carne é isso. A carne vai contra a palavra de Deus. A carne não recebe. Porque a vaidade e a soberba não deixa, não permite. Não permite que seja humilde, não permite que perdoe, não permite que viva esse amor. Por isso, meu amado, a graça de Deus é a maior expressão do amor de Deus. E eu declaro que você creia e receba essa palavra. Eu quero te mostrar, mais uma vez, algo muito importante para nós encerrarmos essa mensagem. Abra sua Bíblia agora em 1 Tessalonicenses. Vamos lá. Lá para frente. Nós estávamos em Coríntios, né? Então é só você caminhar aí que você vai achar. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, só o verso 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim: em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amados, independente do que possa acontecer na sua vida, a maior vontade de Deus, o maior desejo de Deus de ver uma pessoa que expressa o seu caráter, o seu grande amor e recebeu a sua graça, é ver esta pessoa em tudo dando graças a Ele. Eu quero encerrar agora te mostrando a maior expressão do amor de Deus. A maior. Não existe outra. Essa foi a maior expressão do amor e da graça de Deus. Então vamos a Efésios, capítulo 2, no verso 1, e aqui vamos encerrar. Efésios, capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
E você talvez continue achando que esse espírito é o espírito do demônio. Então agora você vai ver o que Paulo diz a partir do versículo 3. Que espírito era esse? Olha. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade de quem? Do diabo? Não, da nossa carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Recebe essa palavra. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você que recebe a graça no seu coração, você que expressa esse grande amor de Deus, você está sentado em um lugar celestial. Oh, meu Deus, recebe essa palavra. E para quê? Para mostrar nos séculos vindouros, olha só, nós já estamos em 2024 e eu estou te mostrando isso. Daqui a mais 2000 anos, isso tem que ser mostrado, continuar sendo mostrado. Para mostrar nos séculos vindouros, Paulo falando isso naquela época. Era como se Paulo estivesse falando isso hoje para mim e para você. Depois de 2000 anos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora, abre o teu coração, em nome de Jesus, e recebe essa palavra. E o versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, não vem dos seus sacrifícios, não vem das suas obras, não vem pelas subidas de monte que você fez, não vem pelo batismo em água, não vem pela corrente de libertação. Ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso, ou seja, nem essa fé foi sua. Nada disso vem de nós, dependeu de nós. Ele diz, é dom de Deus. Receba esta palavra, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha a vaidade caindo por terra. Você imagina se você olha para o irmão e fala assim, eu fui salvo porque eu sou crente, eu fui salvo porque me batizei nas águas, eu fui salvo porque aceitei Jesus no meu coração. Ah, conversa. O próprio Paulo está dizendo aqui, isso foi dom de Deus, não foi das tuas obras, justamente para que você não estivesse aí se gloriando que você é o cara, que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, só porque está dentro de uma igreja. E ele diz no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Abençoados, eu declaro você recebendo esta palavra no seu coração. Eu declaro você recebendo esse verdadeiro evangelho. Eu declaro você tomando posse dessa grande expressão do amor de Deus, que é a sua graça. E eu quero dizer a você mais uma vez, encerrando essa nossa mensagem, que isso, tudo isso que você ouviu aqui agora, isso é graça. Tudo isso que você ouviu aqui agora é a maior expressão do amor de Deus. Tudo isso que você ouviu aqui agora é o verdadeiro evangelho da nossa salvação. Esse sim é o evangelho que te salva. Esse sim é o evangelho que te cura. Esse sim é o evangelho que pode sarar todas as tuas feridas, todas as tuas enfermidades. Porque só esse evangelho vai poder fazer você reinar em vida e viver, com certeza, na mais perfeita vitória. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Eu declaro você abençoado com toda a sorte de bênção
nas regiões celestiais e que você nunca se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas abrace esse grande amor de Deus e nunca se esqueça que a maior expressão do amor de Deus é a sua graça. Fique com Deus, que você possa viver a cada momento da sua vida e exalar esse grande amor com que Cristo te amou para todos à sua volta, na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, com seus amigos, enfim, para que todos vejam quem é o Deus que você serve, quem é o Deus que te dá vida, quem é o Deus que faz milagres e quem é o Deus que pode transformar qualquer coisa nessa vida. Receba essa palavra no seu coração, fique na paz de Deus e até o próximo programa, a próxima mensagem, e eu declaro em nome de Jesus que você esteja comigo para receber esta água que vai limpar toda a tua alma, todo o teu coração e fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Coisas de amor, só pra você, bem baixinho. Contar histórias de amor, dizer pra você que te amo. Não é sonho ou fantasia, são coisas que a gente vê. As palavras batem forte, bem direto ao coração. Amar é lindo demais, e o teu olhar brilha dentro do meu. Eu vou aprendendo a viver, vivendo esse amor em forma de canção. Brilha dentro do meu. Eu vou aprendendo a viver, vivendo esse amor em forma de canção. Não é sonho ou fantasia, são coisas que a gente vê. As palavras batem forte, bem direto ao coração. Fala de coisas de amor,